Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo. Eu sou graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Goiás. Sou especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Gama Filho, mestre e aluno de doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina. Sou do Laboratório de Avaliação do Movimento Humano, o LAMOV, da UFG, do Laboratório de Pesquisa e Treinamento de Força, no laboratório LabTF. Sou docente aqui pela Faculdade de Piracanjuba, além de ser docente pela Uni Araguaia. Tudo bem? O nosso conteúdo será Cinesiologia e Biomecânica aplicada à Educação Física. Então vamos começar a primeira aula. Inicialmente, eu vou começar com a dinâmica de introdução, a parte introdutória, né? Precisamos fazer isso para poder dar o pontapé, tudo bem? Então, primeira coisa, o que é cinesiologia? A cinesiologia, o conceito, o significado da palavra vem de kinesis, movimento, e ologia, o estudo. Então, é o estudo do movimento humano. Tá? E a segunda pergunta, extremamente importante, qual a razão de se estudar cinesiologia? Bom, a compreensão da cinesiologia ela permite uma avaliação racional e intervenção eficiente para determinado problema. Que tipo de problema seria esse? Bom, com a cinesiologia, nós podemos, por exemplo, tentar entender dentro da dinâmica do movimento humano, e você entendendo o que é o movimento humano, você entende o que você deve esperar do movimento. E qualquer padrão, qualquer tipo de movimento fora do padrão de normalidade, você deve saber o que deve estar acontecendo, como e onde realizar a sua respectiva intervenção. Tem também, por exemplo, depois nós vamos falar sobre mais coisas, tudo bem? Quais são as disciplinas que são abarcadas ou que são contempladas pela cinesiologia? Bom, para poder entender o movimento do corpo humano, primeiro é necessário entender o corpo humano. Então nós temos a anatomia, é a ciência que estuda a dinâmica da estrutura dos corpos, a biomecânica, que é a disciplina que aplica os conceitos clássicos de física aos organismos vivos, e a fisiologia, que é o estudo das estruturas e funções do corpo humano. Então você estuda a estrutura, a função da estrutura e aplica a física, os movimentos, ou a física clássica, a mecânica clássica aos movimentos, depois de ter entendido a estrutura e a função da respectiva estrutura. Os ramos da biomecânica são basicamente dois, a ideia de cinemática e cinética. Nós vamos detalhar isso com mais... nós vamos aprofundar nesse assunto tão logo nós avancemos com o conteúdo. Mas de forma branda, de forma direta, o que seria a cinemática? Bom, a cinemática ela avalia, ela analisa o tamanho, sequenciamento e cronologia do movimento. Então você entende onde um movimento começa, onde ele termina, qual a sua respectiva trajetória. E a ideia da cinética, primeiro a cinemática ela não se preocupa com as forças que atuam naquele respectivo movimento. Ela se preocupa em analisar o movimento, sem se preocupar ou sem se ater à força que gerou aquele respectivo movimento, ou a força que é força motriz, ou força que pode ser de atrito para atrasar ou desacelerar o movimento. Já a cinética, ela analisa as forças que atuam naquele respectivo movimento. Tudo bem? E deve-se levar em consideração que dentro de biomecânica, quando nós falamos de corpo, nós não estamos falando necessariamente do corpo humano como um todo. Tá? Nós podemos levar, por exemplo, o segmento do corpo pode ser chamado de corpo também. Tudo bem? Então, dentro dessa ideia, dentro dessa dinâmica, o que seria o estudo do movimento? Bom, o estudo do movimento ele avalia o quê? O deslocamento do corpo, por assim dizer. Tudo bem? Se nós avaliarmos essa tartaruga, vemos que, por exemplo, ela está com a velocidade de 10 centímetros por segundo. Óbvio que você sabe que baseado na velocidade média dela, ou a distância, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, nós podemos, por exemplo, prever onde ela vai estar daqui a 5, 10 segundos, baseado na sua respectiva velocidade média. Ou, se você fizer as contas, por exemplo, de quanto tempo ela leva para se deslocar 40 centímetros,
você também pode ter a dinâmica da velocidade média dela. Tudo bem? E dentro da cinemática ainda, por exemplo, nós podemos descrever quais são os movimentos do corpo. Tá? Dentro da ideia do movimento do corpo, existem basicamente dois tipos de movimento, que são de translação e de rotação. Tudo bem? E para a descrição do movimento é necessário que haja consideração do ponto de referência. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas como assim o ponto de referência? Tá. Se você está fora de um ônibus, por exemplo, e vê o ônibus passando, você vai ver um movimento. Tudo bem? Você vai ver um movimento similar a esse aqui da tartaruga. Tá? Então você está vendo o movimento. Que é um movimento, no caso da tartaruga, um movimento linear. Agora vamos supor que você esteja dentro do ônibus. Se você está dentro do ônibus, aquele ônibus está em movimento em relação ao seu ponto de vista? De forma alguma. Tudo bem? Assim como, se você for levar em consideração o ponto de vista da Terra, o Sol está parado. Do ponto de vista do Sol, a Terra está em movimento. Então nós temos que levar em consideração esses dois, levar em consideração isso, principalmente, que é o ponto de referência. Então, dentro da cinemática, nós podemos avaliar, por exemplo, o movimento de translação. Tá? Então, nós temos um movimento linear e um movimento reto, que é o retilíneo, ou um movimento curvilíneo, que é o que faz uma curva. Se nós avaliássemos aqui o segmento corporal como um todo, o segmento inteiro, tudo bem? Esse segmento corporal como um todo, ele está em um movimento linear. Contudo, se nós avaliássemos a dinâmica da passada ou deslocamento horizontal desse corpo, uma coisa deve ser levada em consideração. Durante a fase do passo, enquanto o indivíduo está dando o passo, ele está afastando um segmento do outro. Isso causa um deslocamento, por exemplo, do centro de gravidade para baixo. E o seu corpo, como ele não tem aquela ideia de, entre aspas, esticar, o segmento inteiro desce. Então, se nós colocássemos, por exemplo, um ponto luminoso na cabeça do indivíduo, este seria um movimento que nós conseguiríamos detectar durante o deslocamento, quando os segmentos estão juntos e preparando para um próximo desequilíbrio, visto que o movimento da marcha ele é uma sucessão de desequilíbrios. Tudo bem? Então, aí ainda outro ponto que nós temos seria o movimento de rotação. Então, voltando aqui, movimento linear, avaliando o segmento corporal como um todo. Aqui nós teríamos a translação e nós temos também o movimento de rotação. O que seria um movimento de rotação? Seria o quê? Um movimento do corpo de forma circular. Ele gira ao entorno, ou ele gira ao redor de um ponto fixo. Aqui no caso o cotovelo. Se nós não tivéssemos o braço, por exemplo, como limite físico, o seu antebraço poderia realizar esse movimento aqui, tendo como ponto fixo a estrutura chamada articulação. Isso também é cabo, isso também é temática da cinesiologia, tudo bem? Então, aqui ainda analisando os movimentos. Se nós fôssemos avaliar uma apresentação de uma ginasta, avaliando como um todo, se ela está, por exemplo, na dinâmica de uma sequência de solo, quando ela faz um salto, ela não faz o salto muitas vezes parada, ela está em deslocamento horizontal e salta. O movimento de aterrissagem dela é basicamente esse aqui, ó. Porque ela tem um deslocamento horizontal, visto que todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento, só que ela está sofrendo a ação da gravidade. E a ação da gravidade a leva para baixo, a devolve ao solo. Então, se nós avaliarmos o deslocamento horizontal mais a ação da gravidade, é possível verificar um movimento similar a esse, ou uma trajetória similar a essa, uma trajetória curvilínea. Se nós encarássemos que ela já pulou, ou que ela subiu, se deslocou verticalmente para poder alcançar a barra, para poder fazer a sua respectiva sequência, aqui nós podemos avaliar um movimento retilíneo, só a saída do solo até o contato com a barra. E os movimentos de giro dessa ginasta em questão seria um movimento que é chamado de movimento angular.
Esse movimento angular aqui, se nós pegássemos o desenho anterior, é como se nós tivéssemos aqui a articulação, o cotovelo e o seu segmento. Isso aqui, o movimento de rotação, ele me dá um movimento angular. Porque se nós pegarmos diferentes etapas aqui, diferentes partes do movimento, aqui formou um ângulo. Então, a extremidade do seu segmento corporal, por exemplo, também faz um movimento angular, muito similar a esse aqui. É como se aqui fosse a articulação e aqui o seu segmento corporal. Tudo bem? Continuando essa dinâmica da rotação, ou a cinemática, tá? Ainda voltando para dentro da cinemática, que é a análise do movimento, o sequenciamento dele, nós temos o que nós chamamos de os termos de eixo e plano, ou plano e eixo. Tá? Aqui dentro é o que nós conceituamos como osteocinemática. O objetivo da osteocinemática seria o quê? Descrever os movimentos ósseos nos 3 respectivos planos seccionais. Nós vamos detalhar agora quais são. Tudo bem? Então, eixo, lembre que é como se fosse um parafuso atravessando uma articulação. Pense que todas as suas articulações elas têm como se fosse um parafuso as atravessando. E o eixo sempre cruza com o plano. Então, se você tem um plano assim, o eixo ele é assim. Se o seu plano é aqui, o eixo é aqui. E se o seu plano é aqui, o eixo é aqui. Nós vamos detalhar agora, tudo bem? Temos também que classificar os movimentos do corpo como ativos e passivos. Os movimentos ativos, eles são causados por músculos estimulados. Ou você vai dar o nome, e mais um ponto, quando nós estivermos falando de nome, qual foi o movimento realizado? Você vai avaliar um movimento ativo. Então, por exemplo, se o indivíduo pega um copo d'água ou pega um halter, ou vamos jogar o copo d'água, que é o que está aqui, e leva até a boca o copo d'água, ele fez uma flexão de cotovelo. A partir do momento que o copo desce, ou que ele leva o copo até a mesa, ou que ele desce o copo, isso já seria um movimento passivo. Então, se porventura tivermos uma imagem na respectivo trabalho, por exemplo, ou uma imagem, pedindo para poder falar qual é o movimento realizado, você vai avaliar o movimento ativo. Agora vai ficar mais fácil de entender. E os movimentos passivos são causados por outras fontes que não são relacionadas à ação dos músculos ativos. Por exemplo, você leva um empurrão, ou você está com a barra na mão no supino, por exemplo, e você perde para a resistência, porque o torque é maior do que a resistência, então você faz uma ação muscular excêntrica. Aquela ação muscular excêntrica, ela caracteriza um movimento passivo. O movimento ativo é quando você vence a resistência. Você faz uma ação muscular concêntrica. O torque muscular, ele é superior à resistência. Resistência é essa, pode ser um objeto, pode ser a ação da gravidade, pode ser contra o vento, pode ser qualquer tipo de objeto ou coisa que seja com o objetivo de te desfavorecer. Tá? Então, dentro dessa dinâmica, caracterizando os planos e eixos anatômicos que nós temos, são 3 basicamente. Tá? Para poder falar sobre movimento, nós temos que saber o quê? Referência. Lembra? Se eu pego, por exemplo, o meu corpo em posição, por exemplo, eu estou com o braço aqui, ó, fazendo alongamento no pescoço, e pergunto, qual é o movimento? Você deve se perguntar, partiu da onde o movimento? O movimento ele veio da posição anatômica para cá, ou o movimento ele vai ser daqui para retornar para a posição anatômica? Então você tem que ter isso como noção, tá? Referências espaciais, ponto de referência. E o ponto de referência dentro da dinâmica do corpo é sempre a posição anatômica. Tá? Isso é para nos dar algumas referências. Então essas referências, por exemplo, elas são as posições. Planos e eixos anatômicos de referência funcionam como um mapa, uma bússola com algumas orientações específicas, com o objetivo de encontrar alguns locais de interesse. Isso já foi previamente visto em anatomia, tudo bem? A posição anatômica de referência é justamente essa. Posição ereta, os pés levemente separados,
um pouco mais estreitos do que a largura do quadril. Os braços ficam ao lado do corpo com as palmas voltadas para frente. Esta é a posição anatômica. Sempre que alguém te perguntar algum movimento realizado do corpo, o movimento obrigatoriamente, por conta dos planos de referência, saiu daqui. Esse é o ponto de referência, que é a posição anatômica. Então, a posição anatômica é o nosso ponto de referência para todos os movimentos. Ok? Temos também a dinâmica de termos direcionais. Tá, o que seriam esses termos direcionais? Superior, para cima, mais próximo da cabeça. Inferior, mais próximo dos pés ou mais distante da cabeça. Anterior, posterior. Tá? Medial. Medial, você imagina que tem uma linha que corta o seu corpo. Então, medial seria o quê? Se eu pego, deixa eu trocar aqui para poder facilitar. Se eu pego aqui qualquer seta aqui, qualquer vetor e faço assim, ele está se direcionando para a linha medial. Ou lateral, ele está se distanciando da linha medial para fora do corpo. Tá? Proximal, fica mais próximo da raiz. Quem seria a raiz? Ou mais próximo do tronco. Então, por exemplo, a mão ela é distal, o segmento distal do seu membro superior, porque ela está mais distante do seu tronco. Em contrapartida, a articulação glenomeral ela está proximal. Então, se eu pegasse dois pontos aqui, por exemplo, deixa eu só limpar aqui. Se eu pego aqui o ponto 1 e o ponto 2, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, tá? Aqui eu poderia afirmar o quê? O ponto 1, ele é distal, o ponto 3, ele é proximal, e o 2 está no meio, então seria médio. Não confundam com medial. Medial seria o quê? A linha que passa no centro do corpo e eu me aproximo da linha medial. Tudo bem? E nós temos 3 planos anatômicos, tá? Plano, lembra de uma superfície plana. É como se você seccionasse o seu corpo por um corte plano. Tá? Então nós temos, por exemplo, um plano que corta o corpo ao meio, em direita e esquerda, seria o plano sagital. O plano que corta o corpo em anterior e posterior, você está vendo aqui a parte frontal do corpo, então plano frontal. E aqui você corta o corpo ao meio, tá? Seria o plano transversal. Então nós temos aqui, ó, plano sagital, corta o corpo em direito e esquerdo. Se eu tenho o plano sagital e tinha dito anteriormente que todo o eixo atravessa o plano, nós temos então o quê? Se eu pegasse um eixo e passasse ele aqui, ele estaria atravessando o plano? Não. Se eu passasse ele de cima para baixo, ele estaria atravessando esse plano? Também não. Qual seria o eixo que atravessaria esse plano em questão? Bom, o eixo que atravessaria esse plano seria um eixo que ia entrar de um lado e sair pelo outro lado. Ou um eixo que entraria por uma lateral e sairia por outra lateral. Lateral. Esse plano e esse eixo, plano sagital, eixo lateral, ele me permite alguns movimentos. Daqui a pouquinho nós vamos detalhá-los, tudo bem? Segundo plano e segundo eixo. Plano frontal. Bom, se o plano é frontal ou coronal, e eu atravessasse um eixo aqui, ele não estaria atravessando o plano. O que eu precisaria fazer? Eu preciso que o eixo quebre. É como se o eixo perfurasse o plano. Então, qual seria o eixo que perfuraria? Pensa assim, plano e o eixo eu tenho que perfurar. Qual seria o eixo que perfuraria esse plano? Um eixo que passa da parte anterior para posterior. Então, o eixo aqui desse plano é eixo antero-posterior. Anterior, posterior. E por último, o transverso. Então, eu teria que ter se o plano ele está assim, o eixo transverso teria que se o plano transverso está assim, o eixo tem que atravessar assim, ó. Então, imagine um eixo que vem do crânio e sai pela cauda, entre aspas. Então, seria um eixo crânio-caudal. Tudo bem?
Recapitulando, plano sagital, eixo de um lado para o outro ou de uma lateral para outra. Plano sagital, eixo látero-lateral. Plano frontal, eixo anterior-posterior, antero-posterior. E o plano transverso, o eixo ele é crânio-caudal. Tudo bem? Esses planos, o que servem? Para o indivíduo em posição anatômica, os três planos se encontram em um ponto. Aqui, ó, na altura do seu umbigo, ou centro de massa, ou centro de gravidade. Tá? Vindo agora para dentro dessa dinâmica de planos e eixos, nós temos os três eixos que eu falei anteriormente: eixo antero-posterior, látero-lateral e longitudinal, ou crânio-caudal. Tá? Ao avaliar isso, nós temos o quê? Dentro do plano sagital, lembrando, plano sagital, o eixo atravessa de um lado para o outro. Nós temos os movimentos de flexão e extensão. No caso do tornozelo, dorsiflexão e flexão plantar. Quais são as articulações que atravessam de um lado para o outro? Ou quais são os movimentos permitidos? Nós temos aqui, por exemplo, o movimento de flexão de ombro e de flexão de joelhos. Mas por que flexão? O joelho está indo para trás, o ombro está indo para frente. Pensa assim, sempre que aproximar de 90 graus, indo para frente ou para trás, no caso de todas as articulações, com exceção do joelho, indo para frente, aproximando de 90 graus, flexão. O joelho é o único que é o oposto, ele vai para trás. E se fosse quadril indo para trás? Não seria flexão, seria extensão. Então nós temos o quê? Quais são as articulações que fazem movimentos no plano sagital, eixo látero-lateral? Bom, nós temos a coluna. Quando você fala de flexão de coluna, ou seja, se eu estiver falando da flexão e atravessando um eixo de um lado para o outro, eu posso fazer um movimento de flexão de tronco, que seria um abdominal dentro da sala de musculação. Flexão de ombro seria uma elevação frontal, por exemplo. Flexão de cotovelo, rosca direta. Flexão de punho, rosca de punho. Ou flexão, rosca de punho, o nome, flexão de punho. Flexão de dedos, movimento de preensão. Tá? Quadril, de subir o quadril, é o que algumas pessoas chamam de abdominal invertido, que não é abdominal invertido. Aquela ideia de você ficar pendurado assim, levantando as pernas, isso não é abdominal. Tá? Você está trabalhando reto femoral, a sua parede abdominal ela está em isometria e você está trabalhando um músculo interno e profundo chamado ilipsoas. Tá? Então não é abdominal. Tudo bem? Flexão de joelho, mesa flexora, cadeira flexora. E o tornozelo chama-se dorsiflexão. Tá? Então pensa que todas as suas articulações, você está atravessando um eixo em todas as articulações. Então pensa assim, se eu atravessasse a minha articulação do cotovelo de um lado para o outro, ela se movimentaria? Sim, ela movimentaria. Se eu atravessar a minha articulação, por exemplo, assim, do cotovelo de frente para trás, o seu cotovelo se movimenta de um lado para o outro? Nós vamos chegar lá agorinha. E tem também os movimentos de extensão. Então, se você está falando de extensão da coluna, é extensão de coluna. O ombro, a puxada supinada é uma extensão de ombro. Porque se você faz a puxada frontal, é uma adução de ombro. Mas se você pega aqui e faz esse movimento, é um movimento oposto à flexão. Se é oposto à flexão, extensão. Tá? Cotovelo, estender o cotovelo, tríceps pulley, por exemplo. Tá? E um adendo, não há absolutamente nenhuma diferença entre tríceps pulley com a mãozinha aqui, com a mãozinha aqui, com a mãozinha assim. Tá? Basta recapitular a sua disciplina de anatomia, ou basta pegar um livro de anatomia e olhar a origem e inserção. Quando entrarmos em articulação, vai ficar mais fácil de ver. Por quê? O tríceps fica na tuberosidade da ulna. E quando você faz o movimento de pronossupinação, quem movimenta é o rádio. Então, basta você pôr a mão no ossinho do seu cotovelo e ficar mexendo a mão. Ele não movimenta. Então não tem como você mudar a cabeça do tríceps baseado no movimento da mão.
tá? Não tem jeito. Punho, rosca inversa. Se você pega, por exemplo, aqui e faz assim, ó, ou extensão de punho, é um movimento o quê? De extensão de punho. Dedos, abrir as mãos, extensão dos dedos. Quadril, quando você faz o agachamento, quando você vence a resistência, lembrem-se sempre, você vai dar nome para o movimento quando for um movimento ativo. Durante o agachamento, a fase de descida não é ativa, é passiva, porque é uma ação excêntrica. Então você não faz flexão de quadril. Você sofre uma flexão de quadril, mas quando você vence a resistência, que é você subindo, aí sim você dá nome para o movimento. Então seria extensão de quadril e extensão de joelhos. Tudo bem? O joelho, a cadeira extensora. Quando você vence a resistência, você estende o joelho. E o tornozelo, você tem flexão plantar, que seria movimento para trás de panturrilha em pé, panturrilha sentado. Tudo é flexão plantar. Tá? Do plano frontal, pensa assim, você pegou o plano agora e passou assim, ó, dividindo o seu corpo bem aqui no meio, você precisa de um eixo que atravesse esse plano. Então pensa assim comigo, se eu atravessar a minha coluna se movimenta de um lado para o outro? Sim, ela se movimenta. Chama desvio ou inclinação lateral. Se eu passar isso no meu ombro, o meu ombro se movimenta? Movimenta. É um movimento que chama abdução, que é quando afasta da linha medial, e adução, que é quando aproxima da linha medial. Beleza. O cotovelo? Não, o cotovelo não faz. Se você pegar o seu cotovelo e passar um eixo que atravessa de frente para trás, o seu cotovelo não vai fazer esse movimento. O cotovelo faz só flexão e extensão. Mas o meu cotovelo faz abdução. Bom, se você tomar uma chave de braço do jiu-jitsu e quebrar o braço, aí sim ele vai fazer abdução. Tirando isso, não tem como. Mas eu sou atleta. Mas eu sou bailarino. Não interessa. A estrutura é a estrutura, ela não muda de um indivíduo para o outro. Tá? Desse tanto não. Tudo bem? Você pega o punho, faz isso. Então ele faz esse movimento, faz desvio ulnar e desvio radial. Os dedos, a abdução e adução. O quadril, se você atravessar de frente para trás, ele faz movimento? Faz abdução e adução. E o tornozelo chama-se inversão e eversão. Então, por exemplo, o nome de movimento de abdução. A coluna não chama abdução, tá? A coluna chama desvio ou inclinação, tá? Por quê? Porque quando você leva o seu tronco para o lado, você não aproxima ou afasta da linha medial, você arrasta todo o segmento. Então a coluna ela faz inclinação lateral, tá? Sabe aquele exercício famigerado e tosco que o pessoal fala que é para cintura? Pois é, que não é para cintura. Isso é um movimento de inclinação lateral. Tá? Nunca faça uma besteira dessa dentro da academia. É vexatório. Tudo bem? O ombro, ele faz abdução. Quando você faz uma abdução de ombro, é uma elevação lateral. Quando você está em pé e faz abdução de quadril, é abdução de quadril em pé. E o tornozelo, quando você leva ele para fora, chama-se eversão. Alguns chamam de pisada pronada ou pronação. Tudo bem? Mas o nome certo é eversão. O movimento oposto seria a coluna, ela também se movimenta dos dois lados, né? O ombro, quando você faz adução agora, aproxima o segmento do meio do corpo, você tem, por exemplo, movimento de adução. Tá? Então, a puxada alta, adução de quadril em pé, o tornozelo chama inversão. O punho, se você ficar em pé na posição anatômica e fizer um movimento de punho, se ele aproximou do corpo, é desvio ulnar. Quando ele afasta do corpo, desvio radial. Os dedos, eles fazem abdução e adução. Por que eles fazem? Porque você tem a linha central, esse é o dedo central. Se você afastou do central, do medial, abdução. Aproximou dele, adução. E as escápulas fazem movimento de elevação e depressão. E por último, temos o último ainda, e não menos importante, o plano transverso, que é o eixo crânio-caudal. Bom, o que seria ele?
Você pega o plano e atravessa o corpo e eixo crânio-caudal. Então, atravessa do crânio até a cauda. Bom, pensa comigo. O seu cotovelo gira? Não, ele não gira. Então, quais seriam as articulações que fazem movimento no longitudinal? Você tem, por exemplo, rotação medial, rotação lateral de ombros, rotação medial e rotação lateral de quadril. Tem mais um ponto. Se você levantar o segmento e fizer isso aqui, que é um movimento de supino, o exercício supino, ele é um movimento de adução horizontal. Por que adução? Porque ele aproxima da linha medial. Mas tem que dar o nome horizontal porque o seu segmento ele está se movimentando horizontalmente. Então seria adução horizontal. E o contrário, abdução horizontal. Então, quando você quiser treinar agonista e antagonista na academia, não faça supino e puxada alta. Porque o supino é uma adução horizontal e a puxada alta é uma adução no plano frontal. Ah, como é que eu vou treinar o agonista antagonista? Como? Supino e remada baixa aberta. Puxada e desenvolvimento, porque um é abdução, outro é adução. O supino é adução horizontal e a remada é abdução horizontal. Remada aberta. Tá? Se você estiver na cadeira abdutora e adutora, é uma adução e uma abdução horizontal. Plano transverso, eixo crânio-caudal. Beleza? E além dos movimentos que nós temos do segmento ósseo, ainda tem que se levar em consideração que existe o movimento da articulação. Para isso, além da osteocinemática, que é a avaliação do movimento de segmento ósseo, existe análise de movimento que a articulação faz, que seria artrocinemática, tá? De articulação, a cinemática da articulação. Tá? Então aqui é necessário para que haja um movimento de deslocamento do osso no espaço. Então, por exemplo, quando você faz um movimento, eu fiz a abdução. Para que esse movimento aconteça, precisou ter acontecido na sua articulação, lá na cavidade glenoide, um movimento, por exemplo, de rolamento e deslizamento. Um movimento convexo-côncavo. Então é necessário que haja um movimento. Você precisa avaliar isso, tá? E para que haja um movimento, como eu disse, para que um segmento ósseo se desloque no espaço, o seu ponto fixo, ou o seu pivô, o seu eixo, tá? Que toda articulação ela é como se fosse um eixo. Tá? Ela é um eixo. Precisa haver um movimento naquele respectivo eixo. Se você estiver jogando pebolim, para o bonequinho do pebolim movimentar e chutar a bolinha, é preciso que aquele ferrinho gire. E é como se aquele ferrinho girando ali fosse um movimento articular. Tá? Então aqui nós temos, por exemplo, um movimento de giro, que toda articulação esferoide faz, tá? Ou toda relação convexo-côncavo. Tá? Basta lembrar, côncavo você cava, concava. Não tem como você cavar com as costas da colher. Você só cava com essa parte da colher. Então a parte da colher que você cava é côncava ou côncava. Tudo bem? Quanto maior a relação convexidade e concavidade, quanto maior essa relação, mais firme é um movimento articular. Maior a estabilidade desse movimento articular. Basta você raciocinar. Se você comparar essa dinâmica aqui, ó, olha só o tamanho da superfície de contato. Olha só aqui, tamanhozinho. Tá? Então, se você avaliar essa concavidade aqui, e eu te pergunto, qual articulação do corpo foi feita estruturalmente é mais apta à sustentação de carga? O seu quadril ou o seu ombro? É nítido, se fosse o ombro, todo mundo andaria só de bananeira. Tá? Então é o quadril que é o mais forte. Então existem 3 movimentos básicos, ou 3 movimentos fundamentais dessa articulação, que é o rolamento, o deslizamento e o giro. Rolamento é como se você estivesse imaginando um pneu rolando no asfalto. Deslizamento é como se você estivesse imaginando. Então, se você rola, acontece isso aqui, ó.
À medida que você vai rolando, você vai se movimentando. Então imagina um pneu rolando no asfalto. Quando o pneu rola no asfalto, o que acontece? O carro desloca. Segundo, o deslizamento. Imagina um pneu patinando no gelo. Então o pneu gira, o pneu fica deslizando no gelo, mas o carro não se desloca. E por último, o giro. Tá? É como se fosse um peão girando no mesmo lugar. Então esses são os 3 movimentos básicos da articulação. Se nós avaliarmos, por exemplo, a dinâmica de convexo côncavo, tá? O convexo côncavo, nós temos, por exemplo, uma elevação lateral. A cabeça do seu húmero é convexo e a cavidade glenoide da sua escápula ela é côncava. Então, quando você faz o movimento convexo côncavo, o que acontece é o quê? O movimento ele tem um giro para um lado e desliza para outro. Então, o giro e o deslizamento são em em direções opostas. Sentido oposto não, tá? Sentido é o corpinho da seta, direção é a cabeça da seta. Então, se você avalia, por exemplo, uma abdução, o seu húmero, a cabeça do seu húmero, ela gira para cá e desliza para baixo. Então, você tem um giro e um deslizamento em sentidos opostos. Agora, um movimento, por exemplo, côncavo-convexo, ou, por exemplo, onde a articulação, o segmento que tem a concavidade se movimenta em relação ao segmento que tem a convexidade, você tem um rolamento e um giro e um deslizamento, para o mesmo lado. Me dá um exemplo, cadeira flexora, mesa flexora. Se você avaliar cadeira flexora e mesa flexora, o seu fêmur, ele está parado. Quem está movimentando ali é o joelho. E o joelho está movimentando as costas de quem? A tíbia e fíbula se aproximam e se distanciam. E a tíbia e fíbula, quando você avalia a estrutura dela, a tíbia lá em cima, fíbula não. A tíbia, ela é côncava. E o fêmur convexo. Então, quando você faz um movimento de flexão de joelho, é um exemplo clássico de movimento côncavo-convexo. Tudo bem? Então, aqui, existe também uma dinâmica patológica, tá? Do movimento convexo-côncavo, que é o que? Existe um movimento de deslizamento de rotação, de giro, de rotação sem o deslizamento. Aqui, o indivíduo faz a abdução, olha lá, ocorre o giro e o deslizamento em sentido oposto. Olha lá, o giro para cá e o deslizamento para cá. Esse aqui é a parte normal. Só que quando o indivíduo tem uma determinada patologia, ou ele tem a alteração relativa do eixo de rotação modificado, o que acontece? A cabeça do húmero ela sofre uma translação para cima. O que seria isso? Você faz a abdução, ocorre o giro, só que o húmero não desliza. Se ele não deslizou, ele não fica encaixado aqui onde ele deveria ficar. Se ele não fica encaixado aqui, para poder facilitar, se ele não fica encaixado aqui onde ele deveria ficar, o que acontece? Ele acaba comprimindo as estruturas moles que estão acima da cabeça do húmero. Quais são essas estruturas? São o tendão do supraespinhoso e a bursa. Então, em condições normais, o húmero ele gira para cima, ele rola para cima e desliza para baixo. Tá vendo aqui, ó? Ficou encaixado. Você tem o espaço subacromial preservado. Contudo, em movimentos de condições patológicas, o indivíduo faz uma abdução, a cabeça do húmero gira, mas ela não desliza. Se ela gira sem deslizar, acontece essa compressão por conta da redução do espaço subacromial. Beleza? Tranquilos? E por último, o movimento de giro, tá? O movimento de giro, ele acontece, por exemplo, quando uma articulação ela gira em torno do próprio eixo, tá? Que seria, por exemplo, quando você faz um movimento de pronação e supinação. Se você faz pronação e supinação, o que acontece? O seu rádio passa por cima da una e depois ele volta. A parte distal passa e volta.
Mas ela faz isso porque a parte proximal, aqui atrás, aqui, ó, ela está fixa, que seria aqui, ó. A articulação aqui, ó. Então, gira aqui durante a pronação. Quando o indivíduo voltar e fizer supinação, o que vai acontecer? O movimento oposto, de giro. É como se fosse uma articulação, não. É uma articulação em pivô. Se você lembrar do futsal, do basquete, por exemplo, o indivíduo ele pega a bola de costas para a meta, que seria o gol ou a cesta, gira em torno do próprio eixo e distribui. Seria o pivô. Você tem uma articulação em pivô aqui, tá? Que é a articulação do rádio. A articulação humeral, o rádio ulnar, desculpa. Tudo bem? Então, por hoje, a primeira aula é por aqui. Muito obrigado.